Olá, nós somos o grupo 2.7 e essa é a nossa apresentação da atividade parcial da matéria Princípios de Administração do professor Júlio Facó. Nosso tema é o livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Nós vamos começar a nossa apresentação introduzindo um pouco de quem é Brené Brown. Ela é uma professora e pesquisadora da Universidade de Houston, no Texas, e autora de alguns best-sellers como, por exemplo, A Arte da Imperfeição e A Coragem de Ser Imperfeito. Ela conduz um estudo com entrevistas sobre vergonha e vulnerabilidade, que teve como motivação seu TED Talk chamado O Poder da Vulnerabilidade. Agora, já seguindo para a obra, nós vamos falar um pouco primeiro do tópico geral do livro, que é a vulnerabilidade. Ela pode ser descrita como um conjunto de sentimentos em momentos de incerteza. Ela traz aquela ansiedade natural da vida. O grande problema disso, segundo a Brené, é quando evitamos essa vulnerabilidade por medo de encarar os riscos. Ela traz como exemplo o narcisismo e o perfeccionismo como fuga desse medo que é trazido pela vulnerabilidade. Afinal, essa ansiedade natural da vida, ela é alimentada pelas incertezas e exigências que nós vivemos. Na obra, ela compartilha histórias pessoais e de outras pessoas e mostra como a vulnerabilidade pode ser transformadora e nos levar para uma vida mais autêntica e plena. Um ponto de grande destaque na obra é a escassez. Ela classifica a nossa sociedade como a sociedade da escassez, como se nós tivéssemos um ideal de felicidade num patamar inatingível. Ela vê o indivíduo como um ser que se desmotiva, se compara com os outros e tem vergonha das suas próprias ações ou do modo como age. Segundo ela, nós temos várias atitudes com o objetivo de lutar contra essa vulnerabilidade, mas o que nós deveríamos estar fazendo era trabalhando para aprender como lidar com ela, para enfrentar as incertezas e a ansiedade que essa vida nos traz, com o entendimento de que nós somos o suficiente. Ela também ressalta o ponto de que os seres humanos são seres sociais. Eles foram criados para viver em sociedade, para ter esses relacionamentos, e que esse vínculo é o motivo pelo qual estamos vivos. É ele que dá significado e sentido à nossa vida. E ela traz como contrapontos a essa insegurança a resiliência e a autoaceitação. Para ela, nós devemos aprender a acolher e a lidar com os sentimentos trazidos por essa insegurança. A obra segue derrubando alguns dos mitos que a nossa sociedade construiu em torno da vulnerabilidade. O primeiro deles é ver a vulnerabilidade como uma fraqueza. Como normalmente nós atrelamos elas a sentimentos ruins, nós vemos ela como algo fraco, de pessoas fracas. Mas na verdade ela é só o centro das nossas emoções. O segundo mito que a autora derruba é o vulnerabilidade não é comigo, são aquelas pessoas que se acham fortes demais para lidar com as emoções. Mas todo mundo precisa lidar com essas emoções, precisa enfrentar a sua própria vulnerabilidade. E ela segue derrubando o mito de que a vulnerabilidade é uma superexposição. Ela relembra que o compartilhamento de sentimentos com pessoas em quem confiamos se baseia na reciprocidade e que ele tem alguns limites. E o quarto e último mito que ela derruba é o de que nós conseguimos dar conta de tudo sem ajuda, quando na verdade nós precisamos permitir ter o apoio necessário e não nos sobrecarregarmos querendo controlar todos os aspectos da vida e de tudo que fazemos, com, por exemplo, o perfeccionismo. Ela segue o livro abrangendo um pouco mais o tópico da vergonha, que ela define como um pensamento que os insucessos nos definem, seja no trabalho ou na vida pessoal. E ela condiciona uma autoestima ligada à valorização dos outros. Em sequência, ela explica a diferença entre a vergonha e a culpa. A vergonha é aquele sentimento sobre ser ruim, porque a culpa traz a sensação de ter feito algo ruim. Então, a culpa é algo que vai passar, é momentânea, mas a vergonha é duradoura. Inclusive, a vergonha é uma experiência dolorosa que é comprovada pela neurociência. Ela apresenta a resiliência como uma das principais virtudes que podem ser colocadas no anteparo a essa vergonha, porque a resiliência é a nossa adaptação à mudança, entender que aquele erro não define. Ela também nos traz dois pontos muito importantes para aprendermos a lidar com essa vergonha. O primeiro deles é a coragem e a acessibilidade. Nós temos que aprender a combater essa vergonha de ser vulnerável falando sobre o problema,
aprendendo a expressar o que sentimos e não deixar de viver por medo de arriscar. E o segundo ponto que ela traz é a ter autocompaixão. Nós temos que aprender a nos acolher, a nos tratar como nós tratamos os nossos entes queridos. A obra então retrata todo o arsenal que nós construímos contra a vulnerabilidade. Nós tentamos nos proteger tanto que acabamos criando um escudo até da própria alegria. Nós vestimos máscaras e armaduras por vergonha ou medo, mas elas acabam apenas nos impedindo de viver plenamente. E alguns bons exemplos dessas máscaras e armaduras que estamos sempre vestindo são os pessimismos que temos e o sofrimento antecipado. Essa sociedade da escassez que nós vivemos nos ensina a sempre ter medo de não ser o bastante, o que nos faz desconfiar ou sentir medo de perder as coisas boas e muitas vezes nos impedem até de agir. Nós temos que aprender a viver de uma maneira ousada e grata, aprender a nos entregar às alegrias dos momentos imperfeitos da vida. Ela nos lembra que nós criamos o hábito de viver com escudos, como por exemplo o escudo do perfeccionismo. É como uma autodefesa da culpa, do julgamento, da vergonha. Como a gente tem muito medo das coisas saírem do controle e serem insuficientes, nós usamos esse escudo para nos proteger. Ou então o escudo do entorpecimento, que é basicamente a superprodutividade que nós nos obrigamos a manter para esquecer da ansiedade alimentada pelas incertezas e exigências da vida, ocupando todo espaço de tempo possível para que não tenhamos tempo de lidar com os nossos próprios sentimentos. Ela tenta diminuir a lacuna dos valores idealizados que a sociedade prega para como nós realmente nos sentimos e agimos. É importante sempre lembrar que a imperfeição é natural, é humana, é real, e a criatividade não pode ser esmagada pelo perfeccionismo para tentar chegar àquela perfeição inatingível. Ela nos faz entender que tem uma diferença entre as virtudes que desejamos e as que praticamos, que nós devemos ter o pensamento crítico para conseguir entender as nossas ações e nos esforçar para tornar aquela visão, aquelas virtudes que desejamos, aquela visão que nós temos do mundo, em atitudes, tentar trazer elas para o nosso dia a dia. Lembrar que é sempre importante estar aberto a um feedback construtivo, porque vai nos permitir nos aprimorar pessoalmente e profissionalmente. Ela nos lembra que a vulnerabilidade é subversiva. Ela nos faz perceber que na sociedade em que vivemos hoje, a vulnerabilidade é subversiva. Nós vivemos num mundo onde a vergonha, a desmotivação, a comparação é uma constante. Então, você aprender a lidar com seus sentimentos e entender que o melhor que você pode fazer é aprender a senti-los é algo muito inovador. Ela tenta promover uma mudança nos nossos hábitos. O próximo tema que ela traz é a ousadia, que no contexto dessa sociedade que ela nos explica, ela se torna fundamental para quebrar todos os padrões no quais estamos acostumados, os ideais que essa sociedade nos traz, como por exemplo a vergonha de exercer a nossa própria vulnerabilidade. Nós precisamos ter a ousadia para combater a nossa própria vergonha, superar o nosso perfeccionismo e entender que o nosso valor não é dado pelos resultados que a gente obtém. E é sempre importante lembrar que o surgimento de grandes líderes e grandes mentes sempre passam pelo processo disruptivo de ousar, de ter coragem para inovar, de quebrar os ideais previamente estabelecidos, de se sobressair, além de, obviamente, superar os fracassos que acompanham o caminho do sucesso. Mas, para que isso aconteça na sociedade em que vivemos hoje, é necessário que ocorra a reumanização dos ambientes como a escola e o trabalho, porque essa vergonha, essa comparação, essa desmotivação estão basicamente intrínsecas à sociedade atual. O próximo tópico que a obra nos traz é que a melhor maneira de resolver esse problema da nossa sociedade é criando os filhos plenos. Nós sabemos que educar crianças é uma tarefa bem desafiadora e pode ser bem aterrorizante. Mas também é de conhecimento geral que a forma mais eficaz de aprendizado é pelo exemplo, seja para aprender a falar, andar, comer, um exercício ou até mesmo como lidar com as nossas emoções.
Portanto, o primeiro passo para a gente atingir esse objetivo de criar filhos plenos é nos tornarmos adultos que aceitam a nossa própria vulnerabilidade e tenha a coragem, a ousadia de entender que não somos perfeitos, mas que somos o suficiente. Para que as nossas crianças já cresçam aprendendo a respeitar a sua própria vulnerabilidade, é importante que tanto a escola quanto a família estejam empenhados e comprometidos em educar essas crianças emocionalmente. Ensinar elas a aprender a lidar com os próprios sentimentos. Respeitar a sua individualidade, ensinar o amor próprio e a autocompaixão e principalmente ajudar a enfrentar essa vergonha que nós criamos em torno da vulnerabilidade. Nesse ponto, é importante citar alguns dos pilares de uma pessoa plena. No seu outro livro, A Arte da Imperfeição, Brené cita os fatores cultivados por uma pessoa plena. Neste aqui, ela define como quem aceita a própria vulnerabilidade. Mas alguns desses pilares que ela havia nos dado anteriormente são a autenticidade, a autocompaixão, o espírito flexível, a gratidão, a alegria, a intuição e fé, a criatividade, o lazer e descanso, a calma e a tranquilidade, tarefas relevantes, além de risadas, música e dança. Nas reflexões finais do livro, a autora expressa que essa busca pela perfeição é uma armadilha, porque ela não existe, nós nunca conseguiremos atingi-la, e ela acaba nos impedindo de viver plenamente e nos desconecta de nós mesmos, dos outros, da sociedade como um todo. Ela também nos revela que em sua pesquisa, ela descobriu que a coragem de ser vulnerável é o que nos permite ser autêntico com as outras pessoas. É o que nos permite ser nós mesmos. E que essa conexão é fundamental para a felicidade e o bem-estar emocional de todos. O livro nos lembra que todos nós temos falhas e que a vida é uma jornada de aprendizado e crescimento contínuos. De maneira geral, a reflexão que os livros nos trouxe é que é necessária muita coragem para aprender a viver vulnerável aos riscos e aos benefícios de expor o nosso emocional. Ainda mais numa sociedade que está sempre ali para apontar o dedo e julgar por cada erro ou cada coisa que ela não acha perfeito. E nós gostaríamos de terminar a nossa apresentação citando o grande escritor João Guimarães Rosa no seu livro O Grande Sertão Veredas. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. E para finalizar, é claro, aqui estão nossas referências bibliográficas e nós agradecemos a todos pela atenção.